Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa semana a gente vai estar resolvendo os exercícios da lista 2. O primeiro exercício é esse, né? Que é um exercício sobre conjuntos, tá bom? Conjuntos e suas operações. Então, inicialmente, ele considera o conjunto X formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20. O conjunto Y formado pelos elementos 3, 6, 9, 10 e 20. O conjunto Z formado pelos elementos, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 15. E aí ele considera o conjunto U, né, que são os números naturais de 1 a 20, como sendo o nosso conjunto universo. E aí ele fala que a gente vai estar analisando x, y e z como subconjuntos de U, né? E aí ele pede para a gente poder encontrar, né, as operações, né, que ele vai estar realizando em relação aos conjuntos, tá bom? O resultado. Então, na letra A, ele coloca como exemplo, né, o conjunto A, que é o x interseção y, né? Ou seja, a gente vai estar analisando, né, tudo que tiver todos os elementos que estão em x e também estão no y. Então, vamos tentar entender esse daí, né? Então, letra A. Então, vamos lá, né? No x, eu tenho o 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20. E o y, eu tenho, né, o 3, o 6, o 9, o 10 e o 20. Tá bom? Então, ele pede, né? Ele pede pra gente obter o conjunto A, né? Ele quer o A. E o A, ele fala que o A é igual a x interseção y, né? Esse sinalzinho aqui, ó, parece uma ferradura, é chamado de interseção, tá bom? Então, isso significa que a gente vai ter que olhar para todos os números, né? Para todos os elementos de x e de y que, né? Que a gente vai ter que olhar para todos os elementos que estão em x e em y ao mesmo tempo. Então, vamos ver? 1 tá no x, mas 1 não tá no y. O 2 tá no x, mas o 2 não tá no y. O 3 tá tanto no x como no y, né? Então, 3 vai ser um elemento do meu A. O 4 não vai ser. O 6 também não, né? O 10 vai ser, porque o 10 tá no y e também tá no x. O 9 não vai ser, porque o 9 não tá no x. O 15 também não vai ser, porque o 15 não pertence ao y. E o 20 vai ser. Então, é por isso que o meu A, ele é formado pelos elementos, né? Pelos números 3, 10 e 20, como tá no gabarito, tá bom? Bom, então observem que na letra C, D, todas as letras, a gente vai precisar também do complementar, né? Então, vamos lá? Vamos tentar calcular o complementar do x, do y e do z em relação, né, ao conjunto universo U, tá bom? Pra gente poder já ter o resultado para poder, né, tá resolvendo as letras C, D, enfim, as demais letras que precisam do complementar. Então, vamos lá, né? Então, o que seria o x, né, com esse Czinho elevado a esse Czinho, né? Significa o U menos o X, né? Ou seja, eu vou olhar para o meu conjunto universo e vou retirar todos os elementos de X, tá bom? Ou seja, né, vamos ver, o X tem um 1, então eu vou retirar do meu conjunto universo, né? Então, vamos escrever aqui, vamos escrever primeiro, então, os conjuntos para vocês entenderem melhor. Então, vamos colocar o U, né? O U é os números de 1 a 20, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai indo, né? 18, 19, 20. O X, né? É formado pelo 1,
2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20. E o Y, né, é formado pelos elementos 3, 6, 9, 10 e 20. E o Z é formado pelos elementos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 15, tá bom? Então, né, o que seria o complementar do X? É o U menos o X, ou seja, eu vou olhar para o conjunto universo, que é esse daqui, né? E eu vou retirar todos os elementos que tem no X. Então, 1 tá no X, então eu vou retirar. O 2 também tá no X, então não vai tá mais, vai retirar, tô pondo em vermelho. O 3 também tá no X, então, né, não vai estar no complementar. O 4 também, o 5 também, o 10, né, que tá aqui nessa reticência, o 15 e o 20, né, tá bom? Então, o que sobrou? Então, sobrou o 6, o 7, o 8, o 9, o 11, o 12, o 13, o 14, o 16, o 17, o 18 e o 19, tá bom? Então, esse que é o complementar, né, do X em relação ao U, ao conjunto universo. Agora, vamos calcular o complementar do Y, ou seja, U menos Y. Então, novamente, olho para o conjunto universo e vou retirar do conjunto universo os elementos que estão em Y, tá bom? Então, vamos lá. O Y tem o 3. Então, eu vou retirar o 3, tá bom? Do meu U. O Y tem o 6, então eu vou retirar o 6. O Y tem o 9, tem o 10 e tem o 20. Então, todos que tiverem no Y, eu vou retirar eles do U. Tá bom? Então, vai sobrar o 1, o 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19, tá bom? Agora, nós vamos calcular o complementar do Z. Então, a gente vai fazer o U menos o meu Z, né? Então, vamos lá. A gente olha para o conjunto universo e do conjunto universo a gente vai retirar todos os elementos que estão no Z. Então, o que acontece, né? Então, vamos lá. Então, o U tá no Z, então a gente vai retirar o número 1, tá bom? O elemento 1. O 2 também, nós vamos retirar o 2. O 3, não, né? O 4, também não. O 7, né? A gente vai retirar ele. O 8, vamos retirar. O 9, o 10, o 11, o 15, né? Eu não coloquei os números aí, mas eu tô fazendo um cisquinho, representando que a gente tá retirando, tá bom? Então, o que sobra? Então, vai sobrar o 3, o 4, o 5, o 6, o 12, o 13, o 14, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20, tá bom? Né? Ou seja, eu peguei o conjunto universo e retirei todos os elementos que estavam no Z, tá bom? Então, isso que é o complementar. Muita gente estava me perguntando com dúvida nisso. Então, tentem fazer outros exercícios em relação ao complementar, para vocês entenderem certinho como que funciona, tá bom? Então, vamos resolver nesse vídeo a letra B. E depois, nos próximos vídeos, a gente vai estar resolvendo o restante, tá bom? Então, vamos lá, a letra B, né? Então, na letra B, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem, então, que tomar, né? A gente tem que descobrir o B, que é a interseção do X, do Y e do Z, tá bom? Então, vamos lá, a letra B. Então, ele aqui é o conjunto B, que é igual a X interseção Y interseção Z, tá bom?
Então, vamos lá, né? Vamos copiar novamente. Deixa eu apagar, limpar aqui, né? Vamos copiar esses conjuntinhos aqui, ó. Pra gente poder entender melhor. Vamos pôr ele aqui embaixo. Então, a interseção, né? A interseção é o que tem nos três ao mesmo tempo, né? O que vai estar... Quais elementos do X, do Y e do Z, né? Quais elementos vão pertencer a X, a Y e a Z, né? Então, vamos ver? Ele tá no X, mas o não tá no Y, então já não vai estar nos três, né, ao mesmo tempo. O 2, ele tá no X e tá no Z, porém ele não tá no Y, né? Agora, o 4, ele tá só no X, né? Então já não tá. O 5, ele tá no X, isso, só no X, então não vai estar. O 10, ele tá no X, no Y e no Z, tá bom? O 15, ele vai estar tanto no X como no Z, porém ele não vai estar no Y, então ele não tá na interseção dos três. O 20, né? Ele vai estar no X e no Y, né? O 15, ele vai estar no X e no Z. Então, a interseção vai ser só, né? Só o elemento 10. Só o número 10, né? Então, qual que é a resposta? Esse conjunto formado apenas pelo 10, tá bom? Então, nos próximos vídeos, a gente vai resolver o exercício C e D, talvez, né? E os restantes nos próximos vídeos. E aí, esses complementares que a gente calculou nesse vídeo vai ser importante pra gente poder estar utilizando esse resultado, né, dos complementares, tá bom?